Você está no A Bola Não Para, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa bastante aí, tanto no chat ao vivo, como depois, ao final da entrevista, dê sua opinião a respeito do bate-papo, da conversa aqui no A Bola Não Para. Se você puder, seja membro do canal, será bem-vindo também aqui ao A Bola Não Para. Sempre muito gentil atendendo o nosso programa. Guilherme Mendes, conselheiro do Palmeiras, assessor da presidência do clube. Vamos falar de alguns assuntos importantes. Iniciando um dos assuntos, até eu fiz um boletim a respeito, e a gente vai falar desse tema complicado, não é fácil, mas vamos falar sim de uma notícia que saiu primeiramente no sábado no Globo.com, teve aí uma atualização nesta última segunda-feira, e a gente vai trazer esse assunto aqui também para falar a respeito. O Guilherme, além de ser assessor da presidência, é conselheira, porque essa notícia não é muito séria e também tem desdobramentos. Então a manchete é essa, uma matéria feita pela Joana de Assis, que eu conheço há muito tempo, a Joana. Presidente do Conselho do Palmeiras mantém suspenso conselheiro suspeito de assédio contra menores, né? Essa notícia já é a da segunda-feira, atualizada. Porque a notícia que saiu no dia 7 de setembro, no feriado, Palmeiras suspende conselheiro vitalício por suspeita de assédio sexual contra menores no clube. E foram citados alguns itens do Estatuto do Palmeiras, né? Do Estatuto, os itens, artigo 33, inciso 5º, artigos 32, incisos 4º e 8º, nesta primeira matéria. Na segunda matéria, é uma atualização aí de artigos. E eu tive, né, desde sábado, quando eu recebi a notícia, eu estou esticando um pouquinho a abertura só para poder explicar, desde sábado, quando eu recebi a notícia, eu fui atrás da informação, até porque me surpreendeu muito, né? São 18 anos cobrindo o Palmeiras, 15 de forma ininterrupta, agora 3 anos que eu venho voltando a cobrir o Palmeiras, e eu nunca tinha visto um caso que vai à sindicância já ter uma publicação na imprensa. Normalmente a gente já vê com uma definição, com uma investigação já em curso. Antes de iniciar uma sindicância e antes de começar uma investigação, foi a primeira vez, eu, Fred, como setorista, atesto isso. E aí me trouxeram o dispositivo do Estatuto, e até um artigo 48, por exemplo, que é ao CD, que é o Conselho Deliberativo, competirá a aplicação de pena a quem estiverem sujeitos os seus próprios membros ou os do COF, Conselho de Orientação e Fiscalização, os ocupantes da presidência e vice-presidente da diretoria executiva, no termos desse estatuto, aos associados honoríficos e vitalícios. Ou seja, no caso de conselheiro vitalício, tem outros, o regime disciplinar, no capítulo 8, o artigo 36, que fala sobre advertência verbal, repreensão, suspensão ou destituição de cargos ou funções, cassação de títulos honoríficos, exoneração por falta de pagamentos, exclusão, eliminação. Em específico, quando se trata de um conselheiro do clube, quem deveria fazer a suspensão, e o Celso Bellini está suspenso por 90 dias, quem deveria fazer essa suspensão seria o presidente do Conselho Deliberativo. Há uma outra linha também que a suspensão só valeria depois de instaurada a comissão de sindicância, a apuração dos fatos, e aí se suspende para ele ser aí julgado, né? Podendo ser punido pelo Conselho Deliberativo. Mas aqui o Guilherme Mendes está aqui para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa a abertura mais longa, mas é um assunto importante que merece todas as explicações possíveis. O que você pode falar desse caso no sentido, primeiro, em relação ao estatuto? Você é um conselheiro do clube. O que você pode falar? Está sendo seguido o rito? Não está? Muita calma nessa hora. Não precisamos aí colocar aí cabeças a prêmio. O que você pode falar a respeito? Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Prazer novamente estar aí com você. Lamentavelmente, dessa vez, para debater uma notícia muito triste, porque qualquer que seja o desfecho desse episódio, ele é um episódio traumático que vai trazer consequências tanto para todas as partes envolvidas, né? No caso, o conselheiro acusado e também depois se confirmada, né? Se confirmada a existência mesmo de algum tipo de ato, e aí eu tenho que usar o termo criminoso, não é nem apropriado, né? Porque a depender do que for apurado, nós estamos falando em crime, nós não estamos falando em nada diferente disso. E isso também, de uma certa forma, atingiria muito e atinge as vítimas e as suas famílias. Então, nesse episódio, não há quem ganhe e alguns podem perder muito. O conselheiro envolvido certamente já teve um prejuízo enorme, né, dada a amplitude da notícia e aquilo que foi levado a público. Essa é uma mácula que fica
na vida de qualquer pessoa. A gente já teve inúmeros exemplos de casos que foram confirmados, casos que depois não foram confirmados, mas essa pecha, essa suspeita, ela acaba acompanhando o indivíduo por grande parte da vida, até porque, por vezes, é muito difícil fazer a prova, ou também, de outro lado, fazer a prova em contrário da ocorrência de um episódio dessa natureza. Eu não vou aqui falar dos pormenores do caso, até porque ele está, né, sendo apurado internamente, e eu não tenho, de fato, conhecimento nem de provas testemunhais, nem de qualquer tipo de prova, de modo que seria leviano da minha parte falar do mérito da questão. Eu vou falar tão somente da parte procedimental, o que seria a parte processual, que culminou com a suspensão do conselheiro e com a instauração do procedimento de sindicância, né? Então, assim, em primeiro lugar, a nossa presidente fez uma afirmação dura, mas correta, com a qual eu concordo e corroboro. Primeiro, de que o Palmeiras não é um lugar de assediador. Isso, de fato, não é. O Palmeiras não vai ter nenhum tipo de solidariedade, nenhum tipo de complacência, nenhum tipo de negligência, quando com uma determinada denúncia como essa, grave, é levado ao conhecimento do clube. Esse é o primeiro ponto que tem que deixar bem claro. E aí, a frase da presidente, eu humildemente acrescentaria, mas que também o Palmeiras não é um lugar para injustiças. E, por um lado, o Palmeiras não é um lugar para assediadores, o Palmeiras também não é um lugar para injustiças. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque a pena imposta ao conselheiro Celso, nós vamos aqui debater sobre a interpretação dos artigos do Estatuto, de uma certa forma já o condenou. Ele já teve seus direitos de usuário, de associado, tolhidos, e também teve, consequentemente, e de forma mais grave, os seus direitos de conselheiro eleito, e no caso dele, ainda benemérito, um homem que tem uma carreira e uma trajetória bastante significativa dentro do clube. Eu não vou aqui fazer defesa dele, nem me cabe, ele certamente vai estar representado por um bom advogado que vai acompanhar todo o deslinde desse caso, desse processo, dessa apuração interna, e também não sei se isso vai virar, espero que vire, uma apuração externa policial. Ele vai estar acompanhado certamente de bons profissionais. Eu não estou aqui para fazer o papel de defesa dele, até porque, como eu volto a te dizer, não tenho conhecimento profundo dos fatos. O que eu tenho só que deixar muito bem marcado é a necessidade de atenção aos procedimentos, até porque não existe justiça se as leis que culminam numa determinada aplicação de pena não forem rigorosamente aplicadas, não é? Por mais que às vezes a gente tenha o desejo, a sanha de fazer justiça de forma rápida, ou fazer, por vezes, justiça pelas próprias mãos, eu aqui me solidarizo aos pais dos adolescentes, das crianças envolvidas. Eu também, de verdade, não sei qual seria a minha reação. Eu não sou pai, mas tenho parentes próximos, sobrinhas, primos que são adolescentes e crianças. De verdade, eu não sei qual seria a minha reação caso alguma dessas pessoas fosse vítima de qualquer tipo de assédio. Talvez eu não teria nem o equilíbrio que esse pai teve de não tentar fazer justiça pelas próprias mãos e de procurar as vias institucionais para resolver essa questão. Então, eu me solidarizo a essas famílias. Como associados e palmeirenses, eu quero deixar aqui a minha solidariedade e a minha tristeza pelo ocorrido. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Mas, agora falando como conselheiro, a decisão, de uma certa maneira, me espantou, me preocupa, porque a interpretação dada pelo presidente do conselho e pela nossa presidente da diretoria executiva não é aquela que eu, como advogado, né, como jurista, daria. Até aproveitando sobre isso, o Guilherme, eu vou me atentar a uma frase dita pela presidente no Globoesporte.com, na matéria da Joana de Assis, já no sábado. Vou fazer certinho tudo desde o começo, para não falar que eu estou cortando a frase da presidente. Pedi abertura de sindicância para apuração dos fatos e tomei a decisão de suspender o conselheiro. Preventivamente, né? Suspender o conselheiro preventivamente, porque, mesmo após essa denúncia gravíssima, ele seguiu frequentando o clube como se nada tivesse acontecido. Sou presidente do Palmeiras, sou mulher e não posso permitir que as meninas assediadas, ou seja, faz uma afirmação, as meninas assediadas tenham contato dentro do clube com o homem que as assediou. Uma outra afirmação da presidente. Completou a presidente, fala a matéria.
Guilherme, você pode falar muito bem, inclusive não só como conselheiro, como advogado aí, você pode falar, Guilherme, no sentido de toda pessoa, todo cidadão brasileiro tem a presunção da inocência e a chance de plena defesa. Então, presunção de inocência e a ampla defesa. Neste caso, isso pode não estar acontecendo e é um perigo, Guilherme, no caso, por exemplo, nos dois sentidos. Se ele for culpado, ele não teve todos os direitos permitidos. Se ele for inocente, ele está sendo aí colocado como alguém que fez um assédio e não teria feito, e já sendo afirmado, inclusive, que é um assediador. O que você pode falar sobre isso? Sobre presunção de inocência e sobre o amplo direito de defesa. Fred, veja, a presunção de inocência, eu acho que ela está respeitada, não é? E vai ser dado o amplo direito de defesa. O que está se questionando aqui é, perante a opinião pública, perante os pares dentro do clube, o fato de o conselheiro ter sido afastado, e aí sim, afastado de uma forma, no meu ver, muito radical e enérgica e momentânea, sem uma base estatutária, isso já é uma presunção de culpabilidade. Não é aquele que, ao saber da suspensão do conselheiro, vai certamente fazer uma relação lógica de que, bom, se ele foi afastado, se ele está suspenso, ele é culpado. Isso é o que qualquer pessoa comum pensaria, daquele que não tem um conhecimento jurídico, e a grande parte das pessoas não tem um conhecimento jurídico aprofundado, de modo a separar o que é pretensão e o que é punição preventiva daquilo que é punição definitiva. Para a grande maioria dos associados, vai passar como uma punição que foi aplicada pela presidente a um conselheiro. Ponto. Isso é o que a coletividade que não faz parte do mundo jurídico vai entender. De modo que, qual é o ponto que aqui se coloca, não é? Ou talvez o ponto mais grave? Não é a quebra da presunção de inocência, porque ele vai ser ouvido, vai ter a possibilidade de produzir provas, testemunhas vão ser ouvidas, enfim, vai ser uma sindicância como outra qualquer. A questão toda é o afastamento. Eu, Fred, se fosse suscitado qualquer tipo de prática ilegal, criminosa, perante a minha pessoa, qual seria a minha postura imediata sendo inocente? Eu, de pronto, me afastaria. Me afastaria como forma até de poder se dedicar à minha defesa, não é? Então, nesse sentido, eu acho que faltou um pouco de habilidade do conselheiro, porque ser acusado de uma determinada coisa não está no nosso poder. Qualquer um pode acusar qualquer um de tudo. Agora, a defesa, a gente tem que se dedicar para fazer. Talvez ele tivesse, quando chegou essa notícia, ou quando foi levado ao conhecimento dele de que havia uma representação, uma notícia de que algo de errado tinha acontecido, se fosse eu ele, seria o primeiro a dizer, olha, estou aqui me afastando durante tanto quanto for necessário, o prazo necessário, para que todas as apurações sejam feitas e a verdade seja revelada. Eu, com isso, não quero atrapalhar, não quero intimidar, não quero encontrar pessoas, não quero conversar com testemunhas, eu quero que a justiça seja feita e vocês vão apurar. Ao final, se for condenado, cumpro a pena que me for imposta. Se for inocentado, não devo nada a ninguém e não tive a pecha de ter sido afastado. Me parece que ele não optou por esse caminho. Eu acho que, de pronto, aí há um erro dele, não é? Há um erro. E, em relação à sanção da suspensão preventiva, tal qual uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, ela tem como objetivo o quê? Evitar que aquela pessoa que está sendo investigada, ou, no caso, objeto de uma sindicância, interfira, de qualquer maneira, nas provas, seja conversando ou coagindo testemunhas, seja buscando informações que possam atrapalhar o andamento da apuração. Esse é o sentido. E, nesse sentido, eu acho que está correto o conselheiro ser afastado. Não vejo isso como um ato arbitrário, um ato ilegal. O problema é que, talvez, volto a dizer, o problema não está na suspensão preventiva. Essa, inclusive, é prevista pelo Estatuto. O que nós talvez não estejamos observando é que a autoridade competente para fazer isso não é a presidente da diretoria executiva, é o Conselho Deliberativo. Nem mesmo o presidente do Conselho. O Conselho como órgão colegiado.
até porque ali nós estaríamos julgando e determinando a suspensão, e mais do que a suspensão, para quem está em casa, talvez, é interpretado, ele não pode mais ir ao clube, não. Você está tirando direitos, não é? Direitos que foram conquistados por meio de uma eleição. Então, você está tirando a prerrogativa de representar, que é isso que um conselheiro faz. O conselheiro não está lá para falar pela sua voz, ele está lá para falar pela sua voz e pela voz de todos aqueles que nele confiaram voto. Então, quando você tira uma pessoa do conselho, ou quando você tira uma pessoa das suas funções, você não está silenciando só aquela pessoa, você está silenciando todos aqueles que nela votaram. E ainda mais, no caso de um conselheiro vitalício, benemérito, como é o caso dele, você está silenciando toda uma trajetória de vida dedicada ao clube, porque ninguém atinge essa condição sem ter cumprido requisitos bastante rigorosos, tanto de tempo, quanto de serviços prestados e tudo mais. Então, se você me perguntar se você é contrário à suspensão do conselheiro, eu digo não, sou favorável, até porque acho que a presença dele poderia, sim, de alguma maneira, atrapalhar a apuração, atrapalhar a verificação da verdade, e também, por outro lado, poderia, sim, causar constrangimento às potenciais vítimas. Essas pessoas continuam frequentando o clube e querem frequentar um clube no qual não vão encontrar ninguém que as tenha desrespeitado, não é? Ou potencialmente desrespeitado. De modo que não vejo nenhum problema em ser suspenso preventivamente. Poderia ser até por mais de 90 dias, não há problema nenhum. Como eu disse, para mim, a suspensão deveria durar até a apuração final do ocorrido. Mas a forma, nesse particular, eu acho que não foi a mais adequada. Conversei com diversas pessoas, conversei hoje, inclusive, com o presidente Alcir, que defendeu o ponto de vista da interpretação do artigo 33, né, 31, 33, lá no seu parágrafo, 31, no seu parágrafo 10º. A interpretação que eu não concordo, mas ele é o presidente, eu respeito, e certamente essa divergência ou vai parar na comissão sindicante ou vai parar no judiciário, né? Então, e só um detalhe, Guilherme, que você disse até, teria que ter passado pelo conselho, ou seja, a presidente fazendo essa suspensão também não passa um pouquinho do que era permitido também? Você disse, não caberia nem ao presidente do conselho. Então, a presidente, por exemplo, suspendendo aí o conselheiro, também não está errado, Guilherme? Não, no meu entender, está errado, claro que está errado. Tanto ela quanto o presidente do conselho. Nenhum dos dois, no meu entendimento do artigo 48, e nenhum dos dois está autorizado a suspender um conselheiro. A suspensão de um conselheiro só é cabida pelo Conselho Deliberativo, ou seja, pela votação da maioria dos membros pertencentes e participantes de uma determinada reunião para deliberar sobre aquilo. E Fred, aqui é importante a gente destacar essa questão procedimental. Eu tenho certeza que se fosse levado ao conhecimento do Conselho e na votação do Conselho, o conselheiro seria suspenso. A presidente acerta no mérito em 90%, 99% das suas decisões, mas às vezes peca em relação à forma. Isso não é um privilégio desse episódio, aconteceu agora, aconteceu no episódio passado, quando nós já debatemos aqui na oferta de uma honraria lá para alguém ligado ao esposo, né, ao nosso conselheiro também, José Roberto Lamáquia. No mérito, não há ninguém contrário à honraria, e agora aqui também acho difícil encontrar conselheiros que sejam contrários à suspensão. Eu acredito que essa suspensão seria aprovada com ampla maioria. E, por mim, convocaria uma reunião emergencial em 48 horas, 72 horas, vota-se a suspensão, aplica-se a suspensão por um prazo o necessário para que a comissão de sindicância atuasse, fizesse o seu trabalho, e, ao final, condenado, aplica-se a sanção. Qual é a sanção? Suspensão por 1 ano, expulsão, advertência, enfim, o nosso estatuto prevê uma série de possibilidades de penalidade. E, caso não fosse verificada o cometimento do ilícito, o conselheiro retomaria suas atividades como se nada tivesse acontecido, né? Então, esse é o meu entender. Não acho que no mérito haja nenhum problema na decisão, mas a forma talvez não tenha sido a mais adequada. Guilherme, até aproveitando, né, desde quando saiu a notícia no sábado, eu entrei em contato com diversos conselheiros para tentar entender, assim, algumas coisas pela experiência. Eu sabia
particularmente do rito, que é diferente de um conselheiro em relação se fosse um caso de um sócio, por exemplo. Há uma diferença, né? O estatuto mesmo coloca isso, mas a gente sempre tenta se assegurar e se cercar de mais informações. E uma das informações que eu fui obtendo, e de várias pessoas, ainda não tive oportunidade, aliás, eu me coloco à disposição, se alguém, algum parente, um pai da menina que faz a acusação quiser se manifestar, o Apollo Não Para está à disposição aqui, até para explicar todos os lados da história, aqui sempre é dessa maneira que eu acho, né? Mas me disseram que esse caso aconteceu há mais de 2 semanas. E o pai procurou a ouvidoria do Palmeiras. E aí ele fez a reclamação. Ele acreditou e ele sentiu, ao rever o conselheiro lá no Palmeiras, frequentando o clube, de que algo não iria acontecer nada, não existiria uma punição, uma investigação, e que ele teria se irritado com isso e teria falado que iria procurar outros meios para poder que algo fosse feito. Até mesmo o que me disseram seria o meio de procurar a imprensa para falar a respeito da publicidade ao assunto. Antes disso mesmo, porque parece que aconteceu essa reação já no final da última semana, já no sábado aparece o próprio presidente falando especialmente ao Globo.com a respeito. Primeiro, se você ouviu algo a respeito disso, se ele tinha realmente há 2 semanas foi o assunto, o caso, a situação, e ele realmente procurou a ouvidoria. E como acontece, Guilherme? O sócio procura a ouvidoria, e aí, a partir do momento, já rapidamente o conselheiro ou outro sócio envolvido já é comunicado, ou existe um prazo até para a gente entender esta reação, possível reação que o pai teve com as informações que eu pude apurar nos bastidores aí, Guilherme? Bom, primeira pergunta, eu vim a saber depois, não é? Depois do noticiado, o tempo em que esse evento teria ocorrido, como você bem falou, há 2 semanas, há 2 semanas, né? 2 semanas atrás. De modo que, nesse período, até que a notícia viesse à imprensa no sábado, ninguém havia comentado desse assunto nos grupos em que eu pertenço, de conselheiros e também com os associados que eu mantenho contato. Não sei como funciona internamente o processar das informações e das denúncias havidas dentro da ouvidoria do Palmeiras. Eu, por acaso, Fred, tenho até alguma experiência nisso, porque eu fui ouvidor geral do município, aqui da capital, São Paulo. E dentro de uma ouvidoria, você tem uma série de diferentes comunicações. Você tem pedidos, reclamações, elogios e também denúncias, né? Então, na ouvidoria geral do município, aqui na capital, como é que acontecia? Quando você tinha uma denúncia, e aí normalmente eram denúncias de corrupção, eram denúncias de práticas ilegais, eu, como ouvidor, dei a ordem de que, entrando uma denúncia, ela deveria ser processada dentro do prazo de 24 horas. O que isso significa? Ao se ter notícia, olha, fulano de tal, na subprefeitura tal, cobrou propina, fulano de tal, numa sessão, num departamento tal, agrediu física ou moralmente um servidor. Todas essas são denúncias. Se instaura um procedimento imediatamente, e o prazo que eu determinei à época era de 24 horas, porque é importante que também as pessoas entenderem que quanto mais o tempo passa, mais as possibilidades de prova perecem. Determinados acontecimentos, eles têm que ser apurados rápido, porque a memória vai falhando, as pessoas envolvidas vão desaparecendo, então você tem que tentar coletar provas o mais rápido possível, para poder se ter a ideia e a dimensão real do que aconteceu. Então, lá a gente fazia isso. Instaurava esse procedimento em 24 horas, da mesma maneira como foi feito aí, se constitui uma comissão. No caso, lá já havia comissões pré-estabelecidas, tá? Você tinha comissões de processamento já 1, 2, 3, e o meu trabalho era tão somente determinar que uma certa comissão iniciasse a averiguação. No Palmeiras, acontece diferente quando envolve um conselheiro. Quando envolve o associado, você tem lá o departamento de sindicância, que são conselheiros e são diretores já designados para apurar as irregularidades cometidas pelos associados comuns. Quando envolve um conselheiro, aí é um pouco diferente. Cabe ao presidente do conselho instituir uma comissão, ele então determina 5 membros, dentre conselheiros, para fazerem essa apuração. Me parece que é isso que o presidente Alcir fez, determinou a instauração dessa comissão, e ela certamente nos próximos dias vai começar a trabalhar, não é?
E até aproveitando, a definição dos membros, Guilherme, independe se é situação ou oposição, normalmente se faz de quem é da situação, independe até porque o Celso Bellini é considerado da oposição, né? Assim, é um conselheiro ligado à atual gestão, mas assim, há essa procura, ou é meio a meio, ou não é assim, como que é a característica normalmente, como se forma? Fred, não, essas são escolhas do presidente, não é? Ele tem lá, entre os conselheiros, ele escolhe 5 e compõe essa comissão. Eu nunca fui convidado a participar de nenhuma e também não tive a prerrogativa de indicar e fazer a composição. Então, nós temos que de verdade, tomar muito cuidado com tudo que vai ser feito nessa sindicância. Por quê? Porque a coleta de provas vai certamente instruir algum tipo de ação judicial que eventualmente venha a acontecer. Então, determinado tipo de oitiva de testemunha, a utilização ou não de vídeos, tudo isso vai acontecer no âmbito dessa comissão. Então, essa comissão tem que ter, de fato, um trabalho muito cuidadoso, permitir o contraditório, permitir a ampla defesa do acusado, de modo a que nenhuma prova ali seja perdida e que nenhuma oportunidade de defesa também seja tolhida, de modo a que, se houver algum tipo de questionamento, fique demonstrado que o contraditório e a ampla defesa foram amplamente respeitados no âmbito da apuração interna, não é? O que não tem nada a ver com o resultado que eventualmente possa vir a acontecer se essa questão for judicializada, né? Ou seja, se for para a justiça comum. E ao mesmo tempo também, né, Guilherme? Claro, a gente está falando no sentido do conselheiro, mas tem a vítima, né? No momento, a possível Claro. vítima, né? E é importante, né? Nesse caso, em outros casos que possam ocorrer dentro do clube, as pessoas sentirem confiança, que vão procurar ouvidoria, que serão ouvidas e decisões serão tomadas, né? Eu acho que isso é importante também, né? No sentido, Guilherme, das possíveis vítimas, em que se encorajarem, falarem e caso comprovado também, se dá força a que casos como esse sejam denunciados. Não tenha dúvida. Por isso que explicar o funcionamento da ouvidoria é muito educativo. As pessoas lá dentro, seja para encaminhar um elogio, uma crítica, uma reclamação, ou, como foi o caso, uma denúncia, tem que ter plena confiança de que, primeiro, aquele canal vai ser extremamente sigiloso. A pessoa tem que ter a confiança de que, ao levar um problema adiante, ela não vai ser identificada e que aquilo não vai ser usado contra ela. Esse é o primeiro requisito para o bom funcionamento de um canal de denúncia ou de uma ouvidoria, a confiabilidade. E segundo, a certeza de que, levado ao conhecimento da direção por meio da ouvidoria um determinado problema, esse problema vai ser tratado, algum tipo de encaminhamento vai ser dado. Quando você falou, o pai ficou revoltado, ou ficou irritado, chateado em defrontar ali, encontrar novamente a pessoa, eu me coloco no lugar desse pai. Seria extremamente frustrante, porque você faz uma denúncia, ainda mais uma denúncia grave, esperando que algo seja feito de forma imediata, e que a sua filha, ou aquela pessoa envolvida, ou você próprio, não seja obrigado a passar novamente por uma situação extremamente traumática, extremamente constrangedora, como essa que foi descrita. Então, ao pai, primeiro, confiança absoluta nas instituições do Palmeiras, não é? Ali tem pessoas sérias que vão se dedicar em apurar exatamente o que aconteceu e certamente todos aqueles envolvidos vão ser punidos. Mas, por outro lado, também, eu não descartaria, e se fosse permitido a mim dar um conselho, também aconselharia, como nós estamos falando de uma questão criminal, que isso seja levado às instâncias policiais cabíveis. Veja, quem não deve, não teme. A verdade ela tem que estar exposta e disposta para todos, não é? Então, vai haver a comissão interna de sindicância no Palmeiras e nada impede de haver uma apuração de ordem policial. No Palmeiras já foi feita a representação. Constituição da comissão já foi feita e agora vão começar os trabalhos. Caso o pai tenha absoluta certeza, e aí só esse alerta vale a pena ser feito, não é? A questão da denunciação caluniosa. Se ele, de fato, confia em tudo aquilo que foi narrado, se ele, de fato, acredita que houve ali um indício do cometimento de um crime, que isso seja levado à autoridade policial, que certamente
é a autoridade mais competente para lidar com esse tipo de situação, não é? Para nós, isso é uma novidade. Para a polícia, é comum, não é? Claro, infelizmente, inclusive. Infelizmente. Infelizmente, claro. Claro, infelizmente. Guilherme, só aproveitando, ao mesmo tempo que você mesmo admitiu, o procedimento poderia ter sido diferente, não dessa forma tal. Você não acha que pode criar um clima de caça às bruxas no Conselho? No sentido assim, qualquer assunto pode gerar uma ideia de pedir suspensão, afastamento de conselheiro. Claro, eu não estou querendo comparar, pelo amor de Deus, gente, que a gente tem que sempre colocar vírgulas e atenção. Não quero comparar uma denúncia de assédio sexual com qualquer outra coisa, por exemplo, uma agressão verbal, agressão física. Nós já tivemos casos, né, inclusive de conselheiros hoje do clube, que foram afastados por agressões físicas, né? Já teve filho filho de presidente que foi punido por uma discussão num jantar. Então, assim, já tivemos vários casos que não se compara a esse, deixar bem claro. Mas, de alguma maneira, isso não pode gerar uma intranquilidade no Conselho, no sentido que, em caso de uma acusação, algo que possa não ser verdade, mas que possa fazer com que a pessoa seja afastada do Conselho, e isso depois ser comprovado que não é verdade, e aí o estrago já vai estar feito, Guilherme? Então, aí você está falando da questão da reputação, né? O estrago à reputação daquele que é punido sem a verificação do que ocorreu, esse já está feito. Ainda mais quando nós falamos de crime de ordem de assédio sexual, agressão, racismo, esses crimes que hoje, infelizmente, estão aflorando na nossa sociedade, aquele que o comete ou que não o comete, mas que perante a coletividade foi punido, sofreu algum tipo de sanção, simplesmente pelo fato de ter sido aventada a possibilidade de cometimento, esse cara já está morto, ele já está condenado. Então, esse é um ponto muito sério. Agora, eu de verdade não sei muito o que fazer em relação a isso, porque aí é uma questão da opinião pública, não é? Hoje em dia as pessoas têm o péssimo hábito de condenar as outras, cancelar, né, para usar aí a palavra da moda das redes sociais, sem sequer ouvir a outra parte, sem nenhum tipo de informação, sem contraditório. Hoje a condenação é sumária. O que me preocupa mais nesse episódio aí é que eu reafirmo é que um conselheiro não pode ser afastado de qualquer maneira. O afastamento, ou seja, a supressão do seu direito de representação, é uma medida muito grave. Volto a te dizer, nesse caso, provavelmente o Conselho afastaria preventivamente o conselheiro Celso. Mas essa decisão só caberia única e exclusivamente ao plenário do Conselho. Nem mesmo o presidente poderia fazer isso, muito menos a presidente da diretoria executiva. E por que eu digo isso? Porque se hoje a gente tem um caso grave de uma situação bastante traumática e que requer uma medida enérgica e pronta, e acho que foi nesse sentido que a presidente deu as declarações que ela deu e tomou a atitude que ela tomou. Por outro lado, amanhã, por alguém mal intencionado, esse expediente de suspender preventivamente e sumariamente pode ter um uso equivocado, pode ter inclusive um uso político. Imagine só uma hipótese aqui, um cenário hipotético, em que eu tenho ali uma determinada eleição, uma decisão em que os votos estão muito equilibrados, não é? Eu posso suscitar algum tipo de questão, e você sabe, você deu aqui vários exemplos, discussão, atraso, falta de investimento adequada para a reunião do conselho, suspendo um, suspendo dois, suspendo três, ou suspendo o quórum necessário para garantir a minha vitória, e aí depois, pensando bem, não deu certo, está tudo bem, só que aí o prejuízo já foi, né? A votação já foi, e o direito à participação já foi. Então, por isso que eu digo, eu entendo, sou daqueles que, lendo o estatuto, entendem que não é possível a suspensão, ainda que preventiva, não como penalidade. Quando penalidade é óbvio, só depois de concluído o trabalho da comissão. Mas eu entendo que, ainda que preventivamente, essa prerrogativa não cabe a nenhum dos chefes dos poderes, nem a presidente da diretoria executiva, nem mesmo o presidente do CD. Só mesmo os membros do Conselho Deliberativo teriam esse poder. Então, respondendo à sua questão, acho o precedente perigoso, acho inadequado,
acho contrário ao estatuto, mas no mérito é plenamente correto e plenamente aceitável. Volto a te dizer, se não fosse a pressa, se não fosse a necessidade de uma resposta pronta à família das vítimas, eu aguardaria mais 72 horas, 48 horas, convocaria uma reunião de emergência do Conselho e esse assunto estava resolvido. Inclusive para respaldar o próprio Palmeiras. Porque hoje, se essa suspensão for levada à discussão no Judiciário, eu não sei se vai ser levada ou não, no meu entender, há uma brecha muito grande para que ela seja anulada. E se ela for anulada, imagina só o pai que estava aguardando a notícia de que esse assunto estava resolvido, de repente vê a pessoa retornar e retornar fortalecida, como querendo dizer, eu não fiz nada e vocês ainda erraram comigo. E o judiciário aqui restabeleceu meu direito de ingresso e de participação no clube. Agora, uma decisão do conselho atenderia a tudo que manda o estatuto. Primeiro, é possível suspender preventivamente? Sim, é. Artigo 31. Segundo, quem deve fazer isso? O Conselho. O Conselho teria feito, artigo 48. Aí não haveria juiz no mundo que cancelaria uma decisão vinda do Conselho Deliberativo. Agora, da forma como foi feito, de verdade, entendo que há divergência interpretativa. Eu iria pelo caminho mais seguro. O caminho mais seguro é aquele que não permite revisão pelo Judiciário. Qual seria? Deliberação pelo Conselho. Eu não suspenderia de pronto. E um outro detalhe, né, Guilherme? Eu não vou ser hipócrita, é óbvio. A gente da imprensa recebe informação, a gente traz a notícia e para a gente, como jornalista, é importante ter uma informação em primeira mão. Mas dar publicidade ao caso, sem todos esses trâmites, não pode também atrapalhar, Guilherme? Ou você acredita que não? Dar publicidade em que sentido? No sentido, a notícia saiu no sábado, a punição dele era no domingo, sendo que a comissão não tinha nem sido montada, ele ainda não tem, nem foi ouvido. A presidente afirma, faz afirmações, né, eu já li aqui, né, das afirmações feitas pela presidente. Você acha que de alguma forma isso não pode atrapalhar? É óbvio que para a gente da imprensa é bom, é ótimo ter uma notícia de primeira mão e trazer aqui, mas de alguma forma isso não pode atrapalhar e até, de certa maneira, ajudar quem está sendo acusado? Fred, veja, a imprensa está comentando a notícia. Qual é a notícia? A notícia é a suspensão, não é? Então, no mérito da decisão, eu acho que isso não atrapalha. Por quê? Porque eu tenho plena confiança na comissão. Eu imagino que a comissão, independentemente da suspensão dada pela presidente ou pelo presidente, depois ratificada pelo presidente Alcir, e independente da repercussão que isso teve na mídia, eu acredito piamente que essa comissão vai atuar de forma técnica. Vai dar oportunidade para que o acusado se defenda e vai fazer valer as vezes do estatuto. Então, não acho que haja prejuízo nem pré-julgamento, se essa é a tua pergunta, ao conselheiro que vai se defender. O que há, sem dúvida, e aí irreparável, é um dano à imagem. Esse para mim, está muito caracterizado. Até porque a suspensão em si, como eu te falei, passa para o público externo, e qual é o público externo? Os demais colegiados, a ideia de punição. Quando você prende uma pessoa, ou quando você aplica uma pena, ninguém vai ficar perguntando, o fulano está preso, o Fred está preso, mas ninguém vai ficar, é prisão cautelar, é prisão preventiva, é prisão em flagrante? Está preso está preso, e preso é bandido. Isso é o que pensa a grande maioria da sociedade. Da mesma maneira, quando se aplica e se tira a prisão no âmbito do clube, qual é? É o banimento, não é? É a impossibilidade de entrar, impossibilidade de convívio. Para o associado, o conselheiro já está condenado. Isso não tem o que fazer, não tem como corrigir isso. Para mim, esse dano já está mais do que caracterizado. E você acha, Guilherme, já indo para o final desse assunto em si, a gente vai falar da política do Palmeiras, mas você não acha, Guilherme, de alguma maneira, a presidente também quis mostrar, assim, eu conversando com muitos conselheiros, muitos tiveram esse entendimento também. E é sempre importante eu ouvir outras opiniões a respeito, mas assim, a presidente há dias estava sendo cobrada aí por muita gente que ela cobra que no jornalismo tem que ter mais mulheres participativas no clube, setoristas, nas coletivas. E quando o Abel teve uma atitude intempestiva, grosseira e machista para muitos, eu também coloco nessa conta, a presidente não se manifestou oficialmente a respeito do assunto, né, com a repórter Aline Fanelli do Band Esportes, da Band News, perdão. E ela foi até
perguntada sobre isso na sexta-feira, uma entrevista ao Flávio Prado. E aí no sábado vem a notícia da presidente já atuando em relação a um conselheiro num assunto de uma acusação de assédio sexual. Você acha que pode ter sido isso também, às vezes até passando-se do ponto em alguma coisa ou outra, no sentido já de mostrar uma resposta, não só à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas à sociedade que cobrava uma manifestação da presidente a respeito de um assunto envolvendo mulheres? Fred, de verdade, eu acho que não. A presidente é uma pessoa, é uma advogada, né, é uma pessoa vivida, ela não iria aproveitar um episódio, ainda mais um episódio envolvendo alguém que faz parte da sua administração, faz parte do conselho do clube que ela preside, para tentar dar resposta para ninguém, ainda mais de episódios passados, não é? Eu achei muito injusta, e hoje em dia também tem muito isso, essa questão da coerência ou da falta de coerência. Não, mas ela tem que se manifestar em relação ao caso do Abel, ela tem que falar, ela tem que não sei o quê. De verdade, a presidente do clube, ela não está para ser comentarista de comentário, né? Veja lá, a fala do Abel, sem dúvida, foi infeliz e foi machista. Ponto. Ele imediatamente, ou no dia seguinte, veio a público e reconheceu que estava de cabeça quente, estava de mau humor, ou simplesmente foi grosseiro, foi lá, se retratou, e disse que se retratou mais que uma vez, até pessoalmente, depois por escrito, com a jornalista envolvida. E de modo que não cabe a mim, nem a ela, nem a ninguém ficar comentando a atitude dele. Cabe a ele, como homem, ir lá e se retratar, que foi o que ele fez, não é? Então esse episódio estaria, sim, superado. O que a presidente faz, e faz com razão, com inclusive o meu apoio, é tentar lutar por mais espaço para as mulheres, seja dentro da gestão dos clubes, seja na imprensa, seja na representação das entidades que organizam o futebol. Aqui a gente fala da Federação Paulista e a Confederação Brasileira, só para citar exemplos próximos. Se a gente for para a Sul-Americana, então, piora. E ela tem razão em fazer isso, né? Não vejo nenhum problema. Agora, essa questão que o pessoal fica às vezes, mas espera um pouquinho, isso é incoerente, você cobrou o Fred e não cobrou o Guilherme, aí você cobrou o Guilherme e não cobrou o Juquinha. Não é por aí, a coisa não é por aí. Eu acho assim, nesse caso, foi levado a ela o conhecimento de um fato grave. Ela pegou, leu o estatuto, fez uma interpretação e aplicou uma sanção, não é? Ela agiu da forma como ela achou que tinha que agir rapidamente. Agora, se isso foi levado também ao conhecimento dela na véspera, nós não sabemos. Como eu te disse, esse fluxo interno de informação dentro da ouvidoria até chegar à presidência, eu não conheço. Eu não sei se, de fato, essa denúncia não ficou lá sendo processada por instâncias inferiores e foi chegar para ela na véspera, e assim que chegou ela tomou a medida. Eu acho que talvez seria conspiração ou acreditar um pouco em influências demasiado externas, achar que ela teria tomado alguma atitude, ou porque essa notícia vazou, ou porque a imprensa iria dar um furo em primeira mão, ou porque os próprios envolvidos ameaçaram levar a imprensa. De verdade, não me parece que a presidente haja motivada por esse tipo de pressão. E, nesse caso, acho que seria uma pressão até muito leve, que eu volto a te falar, são episódios distantes, que não tem correlação alguma. Uma coisa é uma declaração infeliz, machista, inadequada do nosso treinador, a outra coisa é o cometimento de um crime, o potencial cometimento de um crime dentro das instalações do clube. De verdade, pelo que eu conheço da presidente, ela não misturaria os dois assuntos. Meu caro Guilherme, vamos falar aí da parte política, né, deflagrada, aí já iniciou, né, a campanha, né, a presidente Leila falou com o Flávio, né, o Flávio Prado, o Savério já falou comigo, já falou com outras pessoas, em primeira mão falou comigo, no primeiro canal aí, local foi comigo. Começou aí nesse momento a parte política, né? Eu queria que falasse assim, ainda a situação oficialmente não confirma a chapa, mas a gente já tinha falado na outra vez, né, Guilherme? Assim, presidente Leila, Everaldo, que é do marketing, o Buozzi, ficaria a Maria Tereza, que é da parte do Patins, e o Nobu, né? É o que fala, né? E do lado da oposição... Eu falei o Everaldo, o pessoal quis me matar, que eu falei que não pode falar que o Everaldo não está decidido. Eu falei, não tem nada decidido. Decidido é quando for para o papel, não é verdade? E eu também não estou aqui fazendo campanha nem a favor nem contra ninguém. Eu só tive a honestidade de comentar com você algo que você já até sabia, que é corrente. Eu já tinha falado. Aliás, eu estou defendendo. Não é nem em defesa do Guilherme, mas
o correto. Eu já trouxe o nome do Everaldo na conversa, Sim, não foi com o Guilherme que botou, eu trouxe. Sim. Mas o pessoal, todo mundo sabe de tudo, mas finge que não sabe de nada. Aí da oposição, Guilherme, aí o candidato é o Savério, aí eles também não colocaram a ordem dos vices, que tem importância, a gente sabe que tem, né? A ordem Claro dos que tem. vices tem importância, mas os nomes aí, Giocondo, né? O Felipe Giocondo, a Luciana Santilli, o Roberto Silva e o Pastore. Queria falar um pouquinho aí, o que você está vendo do início, né? Para mim, meio tardio. Estamos em setembro, o filtro em outubro. Mas o início tardio aí da eleição do Palmeiras, Guilherme. Né, já está em discussão, né? Inclusive a tradição do clube é que as chapas sejam conhecidas após o banquete, não é, de aniversário. Então nós já estamos atrasados aí alguns dias, de modo que em relação à composição da chapa, eu sou amigo, tenho muito carinho por 4 dos membros. Conheço pouco a Luciana, mas não tive oportunidade. Acho que eu conversei com ela 1 ou 2 vezes apenas. As referências que eu tenho de amigos em comum é de que também é uma pessoa bastante preparada, e eu não tive oportunidade ainda de conversar com ela. Vou certamente em algum momento aí vou ter. Agora os outros 4 nomes são nomes preparados, né? São grandes palmeirenses, que de acordo com as suas atividades honram e fazem de forma digna a história do clube, não é? Colaboram com o clube, o que não quer dizer que eles vão ter algum tipo de chance na eleição. Isso de fato não vão ter, porque a gestão caminha muito bem, é uma unanimidade o sucesso, até mesmo quando a gente enfrenta resultados esportivos negativos, como nós enfrentamos 2 recentes, a torcida entendeu e viu a dedicação do time, né? Isso poderia de alguma maneira reverberar internamente, não aconteceu, porque de fato o Palmeiras foi aí eliminado por 2 grandes azares, né? 2 contingências, embora talvez não tenha jogado da melhor forma nas partidas, é uma outra questão, mas a torcida percebeu que o time se esforçou e que nós não passamos de fase na Copa do Brasil e na Copa Libertadores por um acaso. E internamente o clube vai muito bem, não é tanto no que diz respeito às finanças, quanto à administração interna. Os associados me parecem muito contentes. Como eu te disse lá atrás, volto a repetir, a não ser que haja uma catástrofe, e a catástrofe seria uma tragédia de ordem pessoal, se a presidente Leila ratificar a sua candidatura, seja com quem quer que sejam os vices também, ela vai ser reeleita para mais um mandato com muita tranquilidade. Esse é o clima que se percebe dentro do clube. Não há grandes críticas, não há grandes questões. É óbvio, sempre tem alguma coisa a ajustar. É o que eu sempre brinco. Se Jesus Cristo foi questionado, não seria eu nem a presidente Leila que não iria receber críticas. Ela certamente recebe críticas, mas nada que seja substancial e que coloque a reeleição dela em risco. Me parece que talvez a oposição esteja pensando mais daqui 3 anos, né, para a sucessão da presidente Leila. Talvez o desejo não seja nem óbvio, ganhar todo mundo quer, mas eles sabem que dessa vez não vão ter a mínima condição e que ela de fato vai ter uma vitória, eu arrisco, com uma ampla e larga maioria. Até eu sei que o pessoal da oposição, alguns gostariam, mas 60-40, né? Seria um número dos sonhos, um 60-40. Você acha que vai ser menos que isso? Assim, um 70-30, 80-20, Guilherme? Hoje, projetando aí, pensando, claro, eleição não se ganha nada de véspera, né? Mas por tudo que está encaminhado, como você disse, o que você espera? Fred, eu acho que a diferença de votos pode ser até que seja pequena. Por quê? Porque existe um fator, a confiança e a segurança de que a presidente vai ganhar é tamanha. É diferente uma eleição para presidente de uma eleição para conselho, não é? Em que o conselheiro ele se empenha muito pessoalmente, liga para as pessoas, vai buscar, dá carona e fica ali. Você chegou, você está vindo, não sei o quê, ou seja, há um empenho. Tanto é que historicamente nas eleições para o conselho comparecem mais associados do que nas eleições para presidente, porque o presidente é um cargo mais distante, não é? O associado não tem muitas vezes contato com a Leila, como tem com o seu conselheiro, não tem contato também com o Savério, de modo que ele fala assim, a depender do dia, se tiver um dia bonito, muito sol, carnaval, tal, putz, já ganhou, não vou lá votar, que isso pode acontecer muito com ela. E de outro lado também, pô, tá um dia feio, tá chuva, trânsito, não vou também. Não existe aquele envolvimento pessoal, né? Eu tenho que ir lá pelo Fred, eu tenho que ir lá pelo Guilherme, não, é mais distante.
Então, isso faz com que tem dois sintomas. O primeiro, diminui o número de participantes. Você pode ver que, historicamente, na eleição para presidente, comparecem menos pessoas do que na eleição para o conselho. E segundo, faz com que os números fiquem mais ou menos parecidos, porque o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? E acho que até quem está na frente, quem é favorito, é mais prejudicado, porque quem quer ganhar e está ali numa disputa atrás, normalmente se dedica mais, se empenha mais. Não estou dizendo que do lado da chapa da presidente vai ter salto alto, muito pelo contrário, como você bem falou, a eleição só se ganha depois de fechar a urna e contado o último voto. Nós vamos trabalhar muito para que essa vitória se consolide. Mas não acho que um 80-20 ou 70-30 vai acontecer, não aconteceu nunca, não vai acontecer dessa vez. Vai ser alguma coisa parelha, mas sem também muito sofrimento. Imagino que ela vai se eleger com uma certa tranquilidade. Não vai ser nada que sejam 50 ou 100 votos. Isso vai passar de 500 votos, com certeza. E mais duas agradecendo o Guilherme aqui com a gente na Bola Não Para. Primeiro, ainda sobre presidência, futurologia nesse momento, tá, Guilherme? Mas confio na tenda do Guilherme Mendes aí pra gente falar de futurologia. Vou abrir uma tenda aqui. O Maurício Gagliotti Buozzi. Muito se fala que o presidente Maurício Gagliotti pode novamente ser candidato à presidência. Aliás, é uma notícia que ele teria sido convidado a vice. Quem já foi presidente nunca ia ser convidado a vice. Mas o pessoal põe a notícia e tá tudo certo. O pessoal nem checa, nem percebe. Quem já foi presidente não vai querer rebaixar o que já foi. Mas Sim. Tudo bem. Até pelo lado da vaidade. Eu faria isso. Eu não, já fui presidente, não vou ser vice-presidente. Nada contra quem é o candidato, nada contra nenhum convite, mas achei uma história meio fantasiosa o negócio. É. Mas, vamos à pergunta. Maurício Gagliotti e Paulo Buozzi. Promete aí uma situação, conversar no sentido do próximo candidato. Quem vai ser o próximo na fila? Sei que o Buozzi se sente aí, e até de maneira correta, por tudo que vem acontecendo nos últimos anos, como sendo o próximo. Você acredita nisso ou vamos aguardar um pouco mais, porque poderemos ter um embate aí, Maurício e Buozzi, para saber quem seria o próximo candidato? Não, eu acho que é cedo, né? Nós temos que aguardar um pouquinho mais. E acho que também tem dois elementos aí que tem que ser levados em consideração, e nós não sabemos quais são os planos da presidente, também quais são as suas articulações. Nós provavelmente teremos, no ano que vem, talvez antecipada, uma eleição para a Confederação Brasileira de Futebol. Isso pode mexer em todo o tabuleiro do futebol brasileiro e, consequentemente, reverberar também aqui na Federação Paulista, a depender de quem vão ser os candidatos, sobretudo se o nosso presidente Reinaldo Carneiro Bastos for um dos candidatos. Hoje, eu entendo que ela tem total condição e acesso pelas contribuições que vem trazendo, e seria até excelente, seria uma grande novidade, se ela, de fato, viesse a concorrer ou, quiçá, ganhar as eleições para uma dessas entidades. Se isso acontecer, esse plano de quem seria o vice, ou se eventualmente o presidente Maurício poderia vir a ser um dos vices, não soa tão absurdo, porque de repente já pensou, a presidente, vou ficar um ano e depois vou para a CBF, eu vou pelo menos concorrer, ou vou à Federação Paulista, não seria tão ruim ter sido presidente, ser um vice para novamente assumir a presidência, não é? Então, em condições normais de temperatura e pressão, como você bem falou, um ex-presidente jamais aceitaria ser vice. Agora, a gente não sabe quais são as pretensões e qual é a força política da presidente para pleitear uma vaga nessas outras instituições. Se, de repente, isso vier a acontecer, talvez sim, ela coloque uma figura desse quilate, dessa envergadura, como o presidente Gagliotti, como um dos seus vices, porque ela vai sair da presidência, não é? E a comunidade palmeirense ficaria muito feliz. Eu gostaria muito de vê-la presidente da CBF, ou então de vê-la presidente da Federação Paulista. Ela nunca me disse nada a respeito, eu converso com pessoas, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, e também nunca ninguém disse que há um ensaio de candidatura, nada disso. O que todos são unânimes em dizer é que ela é uma figura muito respeitada e que tem, à sua maneira, colaborado muito para a evolução do futebol brasileiro. Se isso vai ficar na relação só com patrocínio, na relação como uma potencial adquirente de clube, por meio de SAF, ou por meio de apoio a outros presidentes, ou se vai ser por meio da assunção de algum cargo de comando numa dessas entidades, a gente não sabe. Mas é uníssona a voz de que ela tem que ficar
independentemente de estar na presença do Palmeiras ou não, tem que ficar participando desse cenário do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, nesse momento, precisa de pessoas como a Leila Pereira para que evolua. Isso, para mim, é claro, e me parece que não há ninguém que fale ao contrário. Muito bem. Mas aí pode ter esse empate. Aí vai, por exemplo, aí vai entre o Maurício, aí o Boas. Poxa, mas eu ser, então, presidente, já que a presidente vai ser candidata à CBF, a Federação Paulista de Futebol. Poderemos ter essa conversa aí, né? Até porque o nome do Everaldo deu uma mexida aí, né, Guilherme? O pessoal, muita gente não ficou meio. O Everaldo acabou de entrar, já vai ser primeiro vice, já teve um zuzu aí, hein, Guilherme? Isso não é a questão do Everaldo, não é? Também é do Everaldo. Agora, qualquer um com a trajetória dentro de um grupo político que nós pertencemos, qualquer um que se coloque em pé de disputa com esses dois nomes que você falou, Maurício Gagliotti e Paulo Boasi, não tem a mínima condição de competir com esses nomes. Tanto pela representatividade perante a torcida, perante os associados, e, sobretudo, também pela experiência, pelo trabalho que é desenvolvido. Então, é óbvio que se houver uma preferência para suceder, aí eu falo em nome do grupo, eu não estou falando da preferência da presidente, eu não sei quem seria o escolhido dela e se, de repente, não seria nenhum desses dois. Mas o que a gente percebe dentro do grupo é de que seriam nomes que fariam muita justiça, muito merecimento em ocupar essa cadeira. Qualquer um dos dois. Joga para cima, quem que se caísse sentado na cadeira, o Palmeiras ia estar bem administrado. Isso é o que eu sinto. Agora, a política, a gente sabe como é que é, né? Sempre teve N situações. Você lembra que o presidente Paulo Nobre era muito ligado ao presidente Maurício, ganharam a eleição juntos, depois romperam. O próprio Paulo Nobre preferiu o Maurício e preteriu o Genaro, não é, na escolha, na indicação da sua sucessão. E aí a gente já teve outras situações em que ocorreu algo parecido, né? De modo que, assim, é difícil fazer previsão para daqui 3 anos. O que a gente tem hoje é uma candidatura forte, no meu entender, uma chance de vitória da oposição tendente a 0, e a ideia de se projetar em nomes. Espero que a oposição faça uma boa campanha, faça uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha para a melhoria do Palmeiras, e daqui 3 anos a gente vê o que vai acontecer. Se vai ser o Maurício, se vai ser o Boa, se vai ser o Everaldo, ou se vai ser uma terceira, uma quarta força, né, que não tem nenhum desses três. E a oposição vai fazer o trabalho dela de tentar alavancar um nome que hoje não existe, né? Você não tem um nome hoje na oposição que diga, não, esse aqui é o antagonista, esse aqui é o homem mais preparado. Se falou em Mário Giannini, já se falou em Oswaldo Pastore, já se falou em Felipe Profundo, agora se fala em Saverio Orlandi, já se falou em Genaro Marinho. Existem diversos nomes, mas nenhum que seja unânime, não é? Quem sabe, então, dessa vez, ao conseguir uma união, a oposição consiga, enfim, definir um rival para esse grupo que vem fazendo um trabalho tão reconhecido como esse grupo da situação. E até aproveitando, você acha então que para a oposição, por exemplo, a eleição importante não seria essa para a presidência, seria para fevereiro de 2025 para o Conselho, são 90 vagas, se não me engano, e por consequência, para o COF em março, acho que seria importante isso, seria nesse momento mais interessante para a oposição, para ter mais gente, inclusive, envolvida no lado do Conselho Deliberativo, e repito, por consequência, no COF, Guilherme? Não, eu acho que depende, não é, Fred? Porque, assim, representatividade no Conselho, todas as chapas querem, todos os grupos querem. A oposição vai trabalhar com firmeza da mesma forma que a situação vai trabalhar. Nas últimas eleições, o que a gente tem visto é um achatamento da oposição, não é? A situação ganha mais cadeiras, não só dentro do Conselho, mas também dentro da mesa diretora do Conselho e do COF. É isso que a gente enxerga. Se a oposição vai ter força para tentar equilibrar um pouco esse jogo, ou seja, vai fazer mais cadeiras que a situação, eu acho difícil, eu acho de verdade muito difícil. Mas pode ser que haja um crescimento, sim. Quando eu falo que ela está pensando na eleição futura, eu digo, né, não falando aqui de conselho e COF, eu falo de eleição para conselheiros e COF. Eu estou falando de eleição para presidente mesmo, para daqui 3 anos, né, daqui 4 anos, na verdade. Sim. Quando aí sim nós teríamos um candidato da oposição versus um sucessor da gestão Leila, que hoje não está definido, né? Hoje não está definido. Mas você vê o Saverio um bom nome, Guilherme?
Como eu te falei, daqueles 4 que se colocaram, eu tenho menos contato com a Luciana. Qualquer um deles ali seria um bom nome. Eu acho que são pessoas preparadas, não é? O Roberto Silva teve uma experiência bastante próxima do presidente Maurício Gagliotti, depois tiveram essa briga, mas ele era um companheiro de primeira ordem, foi diretor social, uma pessoa que se dedicou bastante ao clube. Depois houve um estremecimento e um determinado afastamento, e ele então migrou para a oposição, mas ele era da situação até 6 meses atrás, né? Talvez um pouco mais. Os demais fizeram parte de gestão, talvez só o Giocondo que não, mas o Savério também tem experiência administrativa, né? O Giocondo tem uma representação numa ala da torcida do Palmeiras, lá no Ocupa Palestra e determinadas pautas que eles defendem. São pessoas dignas, são pessoas que têm, sim, representatividade junto à torcida e ao associado, mas o que eu volto a dizer, neste momento não tem a mesma força que a presidente Leila. Nenhum deles individualmente e também unidos também não tem. Mas não quer dizer que depois de 3, 4 anos de trabalho não possam vir a ter daqui 4 anos, né? O importante é sempre colocar o Palmeiras em primeiro lugar. Me parece que são 4, e aí eu acrescento a Luciana, 5 grandes palmeirenses. Não vão ganhar dessa vez, pode ser que ganhe daqui 3 anos ou 4 anos, de verdade eu não sei. Aí já seria muita futurologia. E a gente não sabe o que vai acontecer também, não é, Fred? Pode ser que em fevereiro retorne ao conselho, outros conselheiros se elejam, né? Ou adquiram a condição de pleitear, vão para o segundo mandato. Você tem novas possibilidades, né? Hoje você tem uma série de conselheiros que não podem ser presidentes porque estão em primeiro mandato. A partir de uma segunda eleição, a lista de potenciais candidatos aumenta. Então, não dá para saber, né? Não dá para saber. E a última, Guilherme, tá todo mundo querendo saber, e o patrocínio de camisa do Palmeiras aí? O que você pode falar a respeito? Porque ainda está em dúvida aí se a Leila vai continuar com aquele piso, vai renovar, vai vir outra empresa. Essas denúncias em relação a bets deu uma esfriada em relação ao patrocínio de bet, inclusive de um interesse que poderia ter, com valores expressivos ao Palmeiras. O que você pensa a respeito aí, Guilherme, para fechar? Eu hoje até comentava sobre isso no programa que eu participo lá na TV Jovem Pan, falava sobre essa questão das bets. Esses escândalos, né, e as cifras envolvidas requerem uma maior disciplina frente a essas empresas, né, seja de ordem tributária, ou seja mesmo da ordem policial. As cifras que são envolvidas em todas elas, aí eu não vou ser leviano em citar uma ou outra, porque seria o casuísmo. São cifras muito significativas, né? Uma empresa qualquer, de qualquer segmento, para faturar R$ 1 bilhão, muitas vezes tem que ter quase 100 anos de história. E essas empresas com CNPJ de 2, 3, 5 anos estão faturando 400, 500, 600, às vezes R$ 1 bilhão. Algo estranho pode ser que aconteça. Então, para uma marca consagrada como o Palmeiras, com credibilidade no mercado, talvez se associar ao segmento bet, independentemente de quem vai ser o patrocinador, seja algo que tenha que ser decidido com muito cuidado. A mesma lógica que vale para o Palmeiras, vale para outros clubes. Vale apenas notar que o Palmeiras é um dos poucos, né, salvo engano, dos 20 da Série A, só 2, Palmeiras e o Cuiabá, né? Não tem patrocínio master de bets. Então é algo a se pensar, talvez nós não estejamos num caminho tão errado. Agora, se de fato essas empresas forem idôneas, e eu sei que tem muitas que são muito idôneas, muito sérias, essas empresas idôneas apresentarem propostas superiores à proposta da nossa atual patrocinadora ao final do contrato, nós estamos aí há 4 meses, né? 3 meses praticamente do contrato se encerrar, aí sim nós temos que sentar e nos debruçar sobre a proposta, não é? Os valores que eu vi pela imprensa, volto a dizer, não tive acesso a nenhuma proposta formal, nenhum contrato, já são superiores. E espero que ao final do ano o Palmeiras, independentemente de ganhar o Campeonato Brasileiro ou não, vai chegar às últimas rodadas disputando o título, ou seja, a marca vai estar mais exposta, mais valorizada. Eu faço crer que uma proposta bastante substancial vai chegar e a presidente vai decidir, como ela falou, com isenção, né? Ela vai colocar à mesa todos aqueles que aparecerem como interessados. Eu tenho certeza disso. Guilherme Mendes, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Um grande abraço a você e a gente volta, claro, a se falar. Tem muito, né? Palmeiras sempre com muitos assuntos. Assunto que não falta no Palmeiras, né? Então fica já o compromisso de a gente voltar a se falar. Um abração, viu, Guilherme?
Fred, muito obrigado. Eu que agradeço, espero de alguma maneira ter colaborado. Eu procurei comentar esse assunto do nosso primeiro da pauta com muito cuidado, porque eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça, nem com as vítimas, potenciais vítimas, nem também com o potencial agressor. Eu acredito na justiça, acredito nas instituições, acredito na polícia, acredito também na seriedade dos nossos conselheiros. Eu rezo e torço para que, de fato, a verdade seja revelada, por mais dura que ela possa ser. E que aquele que eventualmente tem incorrido algum tipo de crime ou de erro seja punido. Endosso 100% as palavras da presidente. O Palmeiras é um ambiente seguro, não é um ambiente para nenhum tipo de criminoso, seja assediador, seja agressor, enfim. Ali é um lugar para as famílias se encontrarem, celebrarem o amor pelo Palmeiras, terem um ambiente tranquilo para deixar as suas crianças brincarem em paz, sem que haja nenhum tipo de importunação. Então, endosso em 100% as palavras dela e espero que a justiça seja feita da forma mais correta possível e com a maior brevidade possível também. Agradecemos o Guilherme Mendes, conselheiro do Palmeiras, assessor da presidência, participando aqui do A Bola Não Para, que volta sempre com um convidado inédito. Aproveite, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, após também a nossa entrevista, a sua opinião também a respeito. Um abração a todos, muito obrigado.